Amanhã nós nos sentimos em casa aqui. Nos sentimos abraçados, nos sentimos amados. Hoje também nós tivemos um culto extremamente abençoado na parte da manhã, com uma palavra poderosa. O pastor David trouxe a palavra hoje para nós. Tivemos a nossa ceia. E foi muito bom. Foi tremendo. Nós nos alimentamos, de manhã. Almoçamos e agora nós vamos jantar. Amém? Melhor alimento para as nossas vidas tem sido a palavra de Deus. Quando eu vi a foto do convite, do anúncio, um coração e reforma e avivamento, isso tocou dentro do meu coração. No mais profundo, porque nós temos vivido tempos iguais, apóstolo. Nós falamos sobre isso hoje, a palavra que é ministrada aqui, o Senhor traz lá. As palavras... Deus está fazendo algo sobrenatural na vida da igreja, das igrejas no Brasil hoje. Todos os pastores que eu tenho amizade e converso, eles falam que estão passando por um tempo de mudança, que estão passando por um tempo de transformação. O Senhor está fazendo a igreja se despertar para este tempo. E tem sido tremendo, tem sido sobrenatural. E no domingo retrasado, eu ministrei uma palavra no culto, e eu vi o resultado horas após acabar o culto. As pessoas ligando, olha, o que eu posso fazer? Aonde eu me encaixo? Aonde eu me enquadro? O que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho algumas ideias, eu quero fazer o reino crescer, eu quero fazer a igreja crescer, eu quero estar presente. Então o avivamento, como foi dito, ele começa em nós, dentro de nós. E essa mudança na vida das pessoas me fez ver o avivamento, parte do avivamento. Porque nem as próprias pessoas estavam acreditando mais em si. Isso é difícil. Se eu não acreditar mais em mim, acabou. É complicado demais. E aí, depois dessa palavra, eu vi as pessoas mudando algumas atitudes. Não para minha honra e para minha glória. Para a honra e glória do meu Deus, do nosso Deus, que tem nos direcionado por um caminho certo. Amém? E nesse domingo que foi ministrada essa palavra, eu até mandei a foto para o apóstolo. Uma irmã estava tirando foto, filmando no fundo da igreja. E ela viu ao meu lado direito, porque lá nós ficamos assim, uma luz muito forte. E ela entendeu que era um anjo que estava ali. E tem uma imagem que eu passo o braço... Me gesticulando, passo o braço por dentro daquela luz e meu braço ele some, aparece a minha mão do outro lado. Então eu creio que a presença do anjo de Deus estava ali, porque dias antes, estava orando com a minha mãe e ela falou assim, olha, o Senhor está posicionando 4 anjos dentro da igreja. Ela não sabia que eu tinha orado dessa forma. 4 anjos, um em cada canto da igreja. E nós recebemos essa visitação da parte de Deus. Porque como foi liberado, eu vou falar isso, eu sempre falo quando eu venho aqui e falo isso na igreja. Quando a palavra profética ela é liberada do altar, agarre-se nela. Não perca tempo. Quando uma palavra de vida, uma palavra de restauração, ela é liberada, uma palavra de motivação, ela é liberada do altar. Quando o profeta do Senhor, ele fala, agarre-se nela. E essa palavra, ela foi liberada sobre a minha vida. Que nós viveríamos coisas que não imaginaríamos. E eu tomei posse delas para a minha vida. De uma a uma. Uma a uma. E eu faço questão de falar para os meus amigos que são pastores. Ouçam a voz do Espírito e liberem a palavra do altar onde você está pregando. Porque infelizmente hoje muitas pessoas estão procurando palco. Eu estava conversando com a apóstola Patrícia em casa, eu falei assim, olha, nós não temos um palco para oferecer. Nós temos um altar para oferecer que é um lugar de sacrifício. Então quando você sobe no altar, você se coloca como um sacrifício ali. Não vai ser um show. Vai ser a manifestação do poder e do Espírito Santo de Deus. Porque nós nos colocamos nessa condição. A nossa oração tem que ser assim, usa-me, Senhor. Usa-me.
A minha filha Esther, que é a minha filha do meio, ela está com vergonha de dar o testemunho, viu, apóstolo? Eu vou dar por ela. Um dia estivemos aqui, e o apóstolo estava orando por nós, e ele falou, e aí falamos do problema dela, que era cálculo renal, e ele falou assim, olha, na oração ele começou a orar e começou a profetizar que as pedras, os cálculos, eles explodiriam. Ela tinha um cálculo de 9,5 milímetros. Isso constatado em ultrassonografia. E tomografia também. E nós tomamos posse daquilo, parece que é loucura, né? Eu tomei posse, eu falei, Senhor, a palavra foi liberada, eu quero. E além do mais, porque é pela minha filha, né? Então eu tomei posse. Quando ela retornou no médico, aquele cálculo de 9 ele foi repartido em 2. Houve a explosão. Amém? Esses dias nós estávamos em casa, no cabo de um culto. De tardezinha, ela foi ao banheiro e eu estava dormindo. Ela saiu chorando de dentro do banheiro. Eu falei, o que está acontecendo? Acordei assustado. Meu coração... Quem entrou em casa? Quem entrou em casa? Cadê os meninos que não estão aí, que são os meus 2 genros, futuros genros? E eu achei que tinha acontecido tudo. E ela veio com papel higiênico assim. Pai. Sabe aquelas 2 pedras que eu falei? Eu não sei onde elas foram parar. Ela expeliu uma pedra de 1 centímetro, sem sentir dor alguma. Creia na voz profética que é liberada sobre a tua vida. Tome posse dessa palavra. E algumas pessoas falaram assim, mas ela não sentiu dor? Como? Uma pedra desse tamanho? Até a profeta Juliana expeliu uma pedra e disse que chorou muito. Está ali atrás. Disse que chorou muito, de muita dor. E ela não sentiu nada. Nada. A metade da dela. Deus, ele faz dessa forma. Deus, ele age dessa forma. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender e ter fé para que as coisas aconteçam na minha vida. Se eu não tiver fé, não vai adiantar nada. Amém? Mas esse é um testemunho. A palavra que o Senhor ele tem trazido ao meu coração desde o dia que eu soube que eu me perdi no trânsito. Que eu fiquei nervoso. A Ana olha para mim e dá risada. Porque eu estava na Santa Cecília, estava vindo para casa e eu vi a entrada, a hora que ela ligou, ela falou, o apóstolo te chamou para ministrar na igreja, convidou tal dia. Eu, a entrada ficou, meu carro foi para outro lado, as pernas tremeu. E é assim, porque é muita responsabilidade. E ela dando risada do outro lado no telefone comigo. Eu paro de rir, Ana, me fala. Dá a data certinho, chega de rir. E ela estava rindo na igreja, ela esteve lá com o esposo, né, no culto de jovens, e ela falou assim, a sua reação é muito engraçada, apóstolo, a sua não muda. Sempre do mesmo jeito. Ah, Ana, é verdade? Mas amém, porque Deus ele tem nos levantado para esse tempo mesmo. É um tempo de honra tanto para as nossas vidas como para a vida de vocês. Né? E é por isso que nós estamos aqui, estamos felizes em estar aqui. Felizes, porque é um povo só. É uma unção única. Única. E eu creio que exclusiva para este tempo. Esse tempo de milagres. Esse tempo onde Deus ele está operando na hora que nós estamos dormindo. As pessoas estão sendo visitadas em seus quartos durante a noite. Eu senti um vento. Os vidros estavam fechados. Eu senti um calor, mas eu não estava coberto. As pessoas estão sendo visitadas. Porque esse é o tempo. O Senhor está chamando a igreja dele. O Senhor está chamando o povo dele para perto. Deus, ele quer que nós tenhamos intimidade com ele todos os dias. Ele tem falado isso. É através da palavra, é através da adoração, é através de uma conversa. O Senhor está querendo intimidade com a igreja. E esse é o tempo de nos rendermos a essa vontade dele. Totalmente. Totalmente. É difícil porque temos tantas coisas para fazer no dia. Não é verdade? Muita coisa. E quase não sobra tempo. Mas como o apóstolo falou, para olhar no celular a gente tem tempo.
Não é verdade? Esses dias eu estava brincando em casa, eu falei pro noivo da minha filha Esther e para ela, falei, vocês estão conversando por mensagem? Não é mais fácil um olhar para o outro e falar? Tá um do lado do outro, né? Aí ele salta o celular assim, começa a assistir ou conversar. Mas Deus, ele é muito bom, e para esse tempo de intimidade nós não podemos nos distrair com nada. Com nada. A palavra que eu quero trazer hoje está no primeiro livro de Jonas. Eu creio que vocês já ouviram essa palavra várias vezes. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Eu espero. Amós. Amém? Todos acharam? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Jonas, ele se acovardou ou ele teve medo? Não sei. É a mesma coisa? Ele teve medo? Mas por que ele não queria que Deus libertasse Nínive, o povo de Nínive? Um povo cruel. Um povo que exercia crueldade sem piedade alguma. E Jonas, ele acompanhou esse período. De quando os ninivitas, os assírios, eles entravam em Israel, tomavam os templos, destruíam os templos, porque era uma estratégia. Porque templo é lugar de quê? De adoração. Amém? Matavam os reis, retiravam o governo da cidade. Vamos tomar conta. Não é isso? Acabava com o governo. E depois matavam os profetas. A voz profética, ela traz esperança, não traz? Quando Deus envia um profeta para entregar um recado para a gente, a esperança chega, não chega? Todos os nossos sonhos que estavam mortos, paralisados, esquecidos, eles retomam a vida. Eu falo por mim porque eu vivo isso. Quando eu ouço uma voz profética me recordando das promessas do Senhor no passado, eu retomo energia para continuar. E a esperança, ela renasce. Então acabou com os templos, não há mais lugar de adoração. Acabou. Ninguém mais vai se reunir para adorar a Deus. Depois, vamos lá e vamos matar os reis da cidade, do território. Matou o rei, acabou o governo. Eles tomam posse do governo. E depois mata os profetas. Porque é o contato direto, era o contato direto de Deus e o homem. Deus falava com o profeta entregava para o povo. Deus falava com o profeta entregava para o povo. Então mata-se os profetas, acabou a esperança daquele povo. E Jonas, ele sabia disso, porque ele acompanhou isso. Ele viu isso. Ele viu a crueldade dos assírios entrando nas cidades e matando. Eu estava lendo alguns relatos que fala que, se eu não me engano, foi Isaías que foi partido ao meio. Cerrado ao meio. Quem, em sã consciência, pega uma pessoa, estica os braços e as pernas e passa uma serra? A pessoa viva.
Ou então, arranca-se a pele. Tem que ser bonzinho para fazer isso, né? Muito bonzinho. Eles gostavam de ver o sofrimento, e até hoje é assim. É uma herança que eles trazem. E Jonas vendo tudo aquilo, ele falou assim, não, peraí, Deus, tem certeza que eu tenho que ir lá e falar para aquela nação para que eles se arrependam do pecado dele? Olha o que eles já fizeram. Olha o que eles têm feito. Mas o amor de Deus sobre a vida do povo, ele não faz acepção. O plano de salvação é para todos. Eu creio nisso, eu carrego isso dentro de mim. O plano de salvação é para todos. Indo às ruas agora, nesses dias frios, nós temos visto o quanto existe pessoas com muita sabedoria nas ruas, com muito conhecimento da palavra, músicos, adoradores da casa do Senhor, pastores, profetas, evangelistas. O Senhor tem trazido a essência do amor sobre as nossas vidas para alcançar aqueles que conhecem também, mas por um motivo ou outro pararam. Quando Deus te envia para um lugar, quando Deus me envia para um lugar, e eu desobedeço, eu coloco em risco a vida das pessoas que estão comigo. Porque foi o que aconteceu. Ele comprou uma passagem, entrou no navio, e se a gente continuar lendo a palavra, Deus ele manda um vento muito forte sobre o mar, e o navio começa a balançar de um lado para o outro, e Jonas está lá dormindo, quietinho. Não é isso que fala a palavra? Mas o Senhor lançou sobre o mar, versículo 4, um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Estava tudo virado do lado de fora. E ele estava ali. A importância de obedecer a palavra de Deus, a voz do Senhor, para que não coloquemos em risco as pessoas que estão ao nosso lado, porque é a palavra que está falando. Não sou eu. Jonas, ele estava ali, com os marinheiros, com toda a tribulação, e pela desobediência dele, aquele povo estava sofrendo. E ele estava tranquilinho, quietinho lá no canto dele. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Jonas, ele se enche de coragem aqui, porque ele tem que falar, ele está vendo o povo sofrer. Ele vai ter que anunciar de onde ele veio, por que ele estava ali, o que tinha acontecido. Ele precisava falar. E ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram, o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ele fugiu da presença de Deus. Ele falou, não vou para lá. Eu não quero ir para lá. Aquele povo é muito cruel. Eu vou morrer. Eu vi pessoas morrerem pelas mãos deles. Eu vi lugares sendo destruídos pelas mãos daquele povo. Eu não vou ali. Só que quando desobedecemos, como eu disse, se Deus dá uma ordem e eu desobedeço, todo o povo que está ao meu lado vai perecer. Então é melhor obedecer do que sacrificar vidas. É melhor ouvir a voz do Senhor, passar por uma reforma, do que colocar vidas em risco. A responsabilidade de estar à frente de uma igreja é exatamente essa. É como um peso sobre as nossas vidas. Porque aquilo que nós fizermos de errado, nós estamos arrastando multidões atrás de nós. Eu creio em nome de Jesus e recebo essa palavra que foi liberada ao meu espírito. Multidões. Multidões. Porque foi liberada uma palavra de multiplicação aqui. E eu tomei posse dela mais uma vez.
Mesmo que os meus olhos físicos não vejam, eu peço para que o Espírito me mostre. Então, obedecer à voz de Deus e entender a voz de Deus, no tempo de Deus para as coisas, tira o risco de quem está comigo. Amém? Totalmente. Totalmente. E nós precisamos entender isso a cada dia. Em todo tempo. Mas Deus, eu tenho que ir ali, Senhor, ali eu vou morrer. Eu vou morrer, Senhor. Eu tenho que pedir autorização para um traficante para poder falar do evangelho e servir uma janta, entregar uma roupa. Quando eu vou nesses lugares eu sofro bullying. Bullying. O traficante olha para minha cara e fala assim, você não vai entrar. Mas por que eu não posso entrar? Eu sou hoje apóstolo, né? Eu sou um apóstolo, eu sou um pastor. Porque você tem cara de polícia civil. Se você descer ali, os caras vão te matar. Mas eu preciso entrar. Eles não deixam, apóstolos. Tem lugares que eu não consigo entrar. De jeito nenhum. Mas Deus coloca pessoas ao meu lado que têm acesso. Que são mensageiros da mesma palavra de amor que eu recebo e que eu prego e que eu vivo. E eu fico na intercessão. Fazer o quê? Eu vou orar pelo irmão que desce. Né? Mas eu estou ali. Eu estou ali. Porque eu sei que o Senhor está guardando. Eu sei disso. E até essa atitude da pessoa que é responsável pelo local falar não desce porque vão fazer isso contra você, é um cuidado de Deus com a minha vida. É um cuidado de Deus com a minha vida. Uma vez nós fomos resgatar um pastor, infelizmente, muito amigo nosso, hoje ele está na bênção. Ele tinha dado um carro da igreja para os traficantes, de tanta droga que ele consumiu. Os traficantes já tinham falado para eles chegarem até ele, mandaram com um pedaço de pau e falaram assim, ó, desce lá e mata aquele cara. Na paulada. E ali atrás, não sei se vocês conhecem a estação de Carapicuíba, eles se reúnem do outro lado ali, para usar muita droga. E a ordem é a seguinte, mata, abre, enche de pedra, fecha e joga no rio. Para o corpo não subir. E esse rapaz, ele desceu para bater nesse pastor que estava ali. Só que ele batia no cara do lado e olhava para ele e falava assim, tá vendo essa surra aqui? Era para você. Mas eu não sei por que eu não consigo te bater. Mesmo totalmente envolto em drogas, envolvido com as drogas, drogado, o Senhor estava cuidando dele. O Senhor estava cuidando dele. Porque ele cuida daqueles que pertencem a ele. Amém? E nós fomos ali buscar o carro e a gente achou o carro em um local. Mostramos o documento do carro, falamos que era da igreja que eu estava, ajudando. Nós passamos um período. E ele falou assim, ó, ele está devendo aí mais de 3 mil reais. Ele fumou 60 pedras de crack em um dia. Eu não sei o que ele estava querendo, se era se matar, eu não sei. 60 pedras de crack, contadas em um dia. E aí, nesse dia, o traficante pegou a gente, os gerentes do tráfico ali, levaram a gente na entrada da comunidade da Vila Municipal. De verdade, eu acho que eu fui um pouco Jonas aqui, porque eu não queria ter ido. Não queria. E na hora que a gente parou no posto de gasolina, e o rapaz falou assim, ó, você não desce, me explicou a situação que eu já acabei de falar para vocês. Aí que eu queria muito menos estar ali. De verdade, não queria. Aí eu fiquei no posto, desceu o meu cunhado e um rapaz que estava lá, que pertencia ao tráfico, foi lá e pegou o pastor e trouxe de volta. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje ele está com uma clínica, uma casa de recuperação em Cotia, cuidando de outras pessoas, né, ministrando em igrejas. É um adorador nato, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né, vocês conhecem, né, e canta muito, prega muito a palavra de Deus. Mas por que o diabo se levanta contra eles e contra nós em todo o tempo? Porque ele sabe que quando nós sairmos, nós vamos romper. Nós vamos levar, sim, uma palavra de correção, em amor e de arrependimento. Porque foi isso que Deus falou para Jonas aqui. Olha, vai lá, porque o cheiro do pecado daquele povo está chegando aqui. Está difícil. Vai lá e pregue para eles que eles se arrependam do que eles estão fazendo. E muitas vezes o Senhor fala para nós falarmos dessa forma e a gente se retém.
E aí a gente vê o vendaval passando e batendo nas paredes da igreja, e batendo no telhado e movimentando, e a gente está ali quietinho. Ai, Senhor, eu sei, Senhor, que tu me guardas, eu sei que tu me sondas. Só que Deus falou para você, olha, sai daí e vai até lá pregar o evangelho. Vai falar do meu amor. Vai pregar sobre arrependimento. Mas está tudo bem, porque eu estou quietinho, estou no comodismo. E esse tempo, de uns meses para cá, um ano para cá, eu tenho tido um pouco mais de proximidade do apóstolo Miguel. E ele tem ministrado a minha vida. Ele tem trazido palavras do Senhor, assim como ele fez com o pastor David agora. Revelações dadas por Deus para a minha vida, para esse tempo, e eu tenho me agarrado a cada uma delas, porque são promessas do Senhor que confirmam aquilo que nós já ouvimos. E nós temos passado isso para a igreja tem entendido isso. Porque um dia eu fui despertado, olha, sai daí. Está acontecendo tudo ao teu redor e você está aí deitadinho ainda, por quê? Ah, porque o lugar que eu estou ali é perigoso, eu não quero mexer com ninguém ali. Não. Se Deus nos colocou ali, aonde Deus nos coloca, é para que haja a manifestação do poder e da glória de Deus. Nós não podemos colocar em risco as pessoas que estão ao nosso lado, e muito menos a nossa salvação, porque quem vai prestar conta de todos somos nós. Quando Deus dá a voz profética, vai e faz, faça. Só que as lembranças ruins que ele teve daquele povo o afastaram disso. Fizeram ir para outro lado. Totalmente contra a vontade de Deus. Totalmente contra aquilo que Deus havia determinado para aquele tempo. E se hoje eu e você estamos nessa condição, o Senhor está nos alertando para que nós venhamos abrir os nossos ouvidos e ouçamos o direcionamento correto de que Ele tem dado para nós. Não adianta a gente ir para a direita ou para a esquerda quando o caminho é reto. Chegar lá na frente a gente vai quebrar a cara. E a gente vai ter que voltar atrás, né, apóstolo? E obedecer. Então por que eu vou gastar sapato indo pelo caminho errado, depois ter que voltar tudo de novo para pegar o caminho certo? Se Deus te ordenou, Ele está te garantindo. Se Deus mandou que você fez, faça, porque Ele está garantindo o sucesso. Porque não é você, é Ele. Não sou eu, é Ele. Eu sou simplesmente um instrumento nas mãos dEle. Você é simplesmente um instrumento nas mãos dEle. Amém? Minha boca secou aqui. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Você já percebeu que quando a gente sai da presença de Deus, sempre tem alguém para nos alertar? Quem já passou por isso? E muitas vezes não é dentro da igreja. Muitas vezes são pessoas de fora. Olha, irmão, eu já ouvi isso. Augusto, esse caminho que você está escolhendo não é seu, não. Você nem combina com isso. É difícil ouvir isso, né? Parece que a gente é rejeitado pela sociedade. Mas falam, ó, isso aqui que você está escolhendo não é para você, não combina com você. É um alerta, é o cuidado de Deus, é o zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Por mais que doa em nós, nós entendemos que Deus está nos tratando com amor. Amém? Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Do que ele foi tomado, Jonas, nesse momento? Hã? Coragem. Quem em sã consciência no meio do... Eu, pastor David me chama. Vamos pescar em alto mar. Você está doido. Se eu vou na praia, eu entro até o joelho só, não vou mais que isso. Ele fala, vamos, eu não vou. Eu não vou. Não vou. Não, vamos. Não.
Deixa para lá. Se esse barco vira, ou se tomba e eu caio, ou se ele balança e eu caio, será que Deus vai mandar um grande peixe para me pegar? Eu não vou. Tem que ser bem grande o peixe, né? Depois ele vai ficar passando mal por uns dias. Mas assim, eu não vou. E a coragem de Jonas, naquele momento de assumir que ele estava, que tudo que sobreveio sobre aquele povo era por conta dele, e falar àqueles homens: olha, me lança ao mar que esse problema acaba. Tem vezes que dá vontade de fazer isso. E tem vezes que a gente faz isso. Se lança ao mar. Ó, me lança ao mar aí. Vai passar. Hoje nós fomos ministrados a respeito do profeta Elias, o tempo que ele passou na caverna. Jonas, a caverna de Jonas foi a barriga do grande peixe. Né? Ele ficou ali, guardadinho. Ele precisou se aproximar mais de Deus ali dentro. Está mais perto de Deus. Porque o homem sempre escolhe os caminhos mais difíceis. Por que nós escolhemos sempre os caminhos mais difíceis para se aproximar de Deus? Às vezes a gente espera sentir dor. Às vezes a gente espera acontecer tanta coisa na nossa vida para estar tão pertinho de Deus. Sendo que o Senhor é o mesmo. Na tua dor, Ele vai agir. Se você estiver bem, Ele vai agir da mesma forma. Se você estiver irritado, Ele vai agir. Se você estiver calminho, Ele vai agir da mesma forma. Mas a gente procura o caminho mais difícil porque a gente é ser humano. E Deus conhece. Deus, Ele sabe. Deus, Ele compreende. Deus foi tão bondoso que a hora que Ele foi arremessado ao mar, vai lá, peixinho. Pega o meu filhinho lá, vai. Peixinho. Né? Um grande peixe. Vai lá, pega o meu filho. Você vai guardar ele por um tempinho aí dentro. Você vai cuidar dele para mim. Imagine Jonas na barriga do peixe, né? Cheio de coisa lá dentro, né? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas. Eita Deus. Eles pegaram Jonas. Teve jeito. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou a fúria do mar. Eles obedeceram aquilo que Jonas tinha falado para eles. Poderia ser mais fácil. Mas o processo que cada um tem que passar é determinado por Deus e a gente vai passar, não tem jeito. Se a gente quiser ser teimoso, a gente vai sofrer um pouquinho mais. Mas a gente vai passar. Vamos passar em cuidado e em amor. Dói, mas funciona. Amém? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites. Quanto tempo nós temos nos colocado em lugares que Deus não mandou que nós estivéssemos, fazendo pessoas sofrerem, e quando as pessoas entendem isso e o Espírito Santo nos convence disso, Ele nos tira dali e fala assim: olha, agora você vai ter que me ouvir. Você não quis ouvir enquanto eu estava falando suavemente aos seus ouvidos, enquanto eu estava te tratando com amor, mas agora você vai ter que me ouvir, porque não vai ter ninguém, não tinha ninguém com Jonas dentro daquela barriga do peixe. Ninguém, era Jonas e Deus. Era Jonas, o peixe e Deus. Não havia pessoas para orarem por ele. Não havia pessoas para instruí-lo. Ele tinha que ouvir a voz de Deus. E quantas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes estamos só nós e Deus, passando por um período de reforma?
passando por um período de ajustes, porque tudo começa em nós. Tudo começa em nós. O ajuste da igreja vai começar em mim, vai começar em você. O processo é dolorido, porque muitas vezes nós nos vemos sozinhos, mas é tempo de entender que nós não estamos sozinhos por acaso. Nós estamos sozinhos porque nós nos colocamos nessa condição, porque desobedecemos há um tempo atrás, e agora nós precisamos ter um relacionamento com Deus, direto, nós e o Senhor, eu e Deus. Dentro da barriga do peixe, ele não ouvia ninguém reclamar, ele não ouvia ninguém murmurar. Ele não podia pedir conselhos para outros homens. Ele não podia pedir socorro para homens. A quem ele teve que recorrer ali? A Deus. E continuando lendo aqui, se a gente der continuidade no capítulo 2, esse peixe, ele vai até o lugar que ele tinha que estar e vomita Jonas na praia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quando a vontade de Deus tem que acontecer, não tem para onde nós corrermos. Ela vai acontecer. Não tem onde nos escondermos. Ela vai acontecer. Porque Deus te escolheu para algo grande. Deus te escolheu para um propósito grandioso sobre a terra. E os dias têm sido maus, os dias têm sido abreviados, e nós não estamos entendendo isso ainda como igreja. Por que uma igreja consegue permanecer ativa há 16 anos? Porque nós estamos entrando no 6º ano. Porque outros ministérios estão aí ainda há vários anos, 30, 40 anos. Porque tem uma hora que os pastores param, nós paramos e falamos: Senhor, agora é eu e o Senhor, me ajuda. Eu já tentei todas as formas, tentei todos os meios, mas do jeito que eu fiz não deu. Aí Deus fala assim: se separa então. Ou Ele mesmo te separa, né? Pum. Agora é eu e você. Sabe aquela correção de pai para filho? Senta aqui, vamos conversar. Eu tinha muito medo disso. Muito medo de sentar com Deus e ouvir Deus falar comigo. Hoje eu gosto disso. Hoje eu me apaixonei por isso. Porque toda vez que a gente capenga, levanta. Toda vez que a gente pensa em errar, olha, não é esse o pensamento. Não é isso que eu tenho te dito. E me corrige. E nos corrige. Não existe propósito que Deus preparou para mim e para você que não vá se cumprir. A não ser que eu queira. Mas mesmo assim ainda Deus insiste. Porque tem coisas que é você que tem que fazer, sou eu que tenho que fazer. No caso de Jonas, Deus poderia ter levantado um outro profeta e ter mandado lá. Não poderia ter feito isso porque ele é Deus? Levanta um outro profeta aí e manda para Nínive. Vai lá e fala. Prega sobre arrependimento para aquele povo. Ele não fez, era Jonas que tinha que ir. E é você que tem que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Somos nós que temos que fazer. Não vai vir outra pessoa para fazer no nosso lugar. Não adianta correr. Não tem jeito. Colocou a mão no arado? Não larga não. Se largar é maldito. A palavra fala sobre isso. E Deus ele tem se levantado com poder e glória nesse tempo sobre as nossas vidas. A manifestação do poder de Deus ela está acontecendo. As pessoas não estão querendo ver. É esse o problema. As pessoas estão fechando os seus olhos. As pessoas estão tampando os seus ouvidos para não ouvir e nem enxergar as coisas que Deus está fazendo nesse tempo. É tempo da igreja se despertar, sim. É tempo de começarmos um avivamento dentro de nós para que ele seja transmitido. Não porque, olha, o apóstolo é o melhor. Não, porque Deus é o melhor. Deus é a melhor escolha. Deus é a melhor opção. Deus é o melhor caminho.
Eu li uma outra situação também que falou que que falava sobre o exército assírio, desses homens tão violentos. Eu atrasei, na verdade, tinha que ter falado isso antes. Mas que Deus mandou um anjo enquanto eles dormiam, o exército dormia, e 185 mil homens morreram. Um anjo. Ele não mandou descer um exército de anjos. Ele mandou um anjo e 185 mil homens morreram. Vocês sabem o que é isso? É o poder de Deus. Quando Deus determinou, está determinado. Olha, vai só um lá. Vai só um lá e acaba com todos aqueles homens que eu estou mandando. Acaba com todo aquele povo. E ele foi e fez, o anjo foi e fez. O anjo obedeceu à voz de Deus. Por amor a mim e a você, o Senhor paralisa as obras do inferno. Por amor a mim e a você, o Senhor manda anjos ao nosso favor e ao nosso respeito, colocando por terra toda a mortalidade que o Satanás está tentando lançar sobre as nossas vidas. Jonas, ele precisava simplesmente ter se agarrado nisso. Porque se Deus mandou, eu vou e faço. Porque Deus me garante, Ele está me garantindo. Um exército foi morto por causa de pessoas que serviam a Deus. Por causa de um povo que pertencia a Ele. Porque o nosso Deus não gosta de ver o povo dele sofrendo. Não gosta. Enquanto o inimigo luta para trazer o sofrimento sobre as nossas vidas, o abatimento sobre as nossas vidas, tentando nos destruir, o Senhor está mandando anjos. Olha, vai lá e protege. Olha, vai lá e protege. Olha, vai lá e livra. Olha, vai lá e livra. Coloca um escudo na frente dele e não deixa. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos. E toda vez que eu penso em parar, eu me recordo da passagem que a pastora me lembra toda vez que nós cantamos esse louvor. De Jeremias capítulo 20, versículo 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração. E um fogo dentro de mim. Nós cantamos aqui. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Toda vez que você pensar em desistir, que eu pensar em desistir, este fogo vai queimar e vai nos movimentar no reino de Deus para que continuemos. Jonas, ele pensou em parar, ele falou, eu não vou. Mas a situação que ele estava vivendo o levou até o lugar e ele teve que obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus estava mandando que fosse feito. E é assim que Deus está falando para nós hoje. O que você tem feito com aquilo que eu tenho ordenado? O que você tem feito com os talentos que eu tenho te entregue? O que você tem feito com a unção que eu tenho derramado sobre a tua vida? Eu tenho guardado, eu tenho retido? Eu tenho escondido, achando que é meu, não é meu, é do Senhor. E quando é de Deus, nós temos que espalhar. Espalhar. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Sabe aquele anjo que eu acabei de citar, que matou 185 mil soldados assírios? Ele está sendo liberado agora. E todos os seus inimigos, todos os teus inimigos, todos os teus inimigos, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de inimigos espirituais, de demônios. Todos eles estão sendo mortos, um a um, um a um. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor. Não espere passar por situações difíceis para entender que é necessário obedecer. Não espere. Não se limite a você. Porque o teu Deus, o meu Deus, é muito maior do que eu e você. Ele é muito maior do que tudo que está no mundo. E se ele tiver que criar situações para te aproximar dele, ele vai criar.
Mas que você entenda que é por amor. É por amor a mim, é por amor a você. Mesmo que os ventos pareçam fortes, mesmo que a embarcação pareça que vai virar, existe uma esperança. Existe uma esperança. Se atente à voz profética que é liberada sobre a tua vida. O direcionamento que é liberado sobre a mim e sobre a tua vida. Se atente a isso. Tome posse de cada palavra. Obedeça ao Senhor. Viva intensamente o teu chamado. Quantos de nós estamos com o nosso chamado parado? Quantos de nós estamos dentro de um barco com os nossos chamados, descansando tranquilamente, enquanto o povo que está fora está sofrendo? Quantos de nós? Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Se você se encontra nessa condição, peça perdão a Ele. Se você se encontra na situação de desobedecer, na condição de desobedecer, desviando os seus caminhos da vontade perfeita, boa e agradável que é a de Deus, peça perdão a Ele. O Senhor está de braços abertos te esperando. A obra precisa daquilo que você faz. O crescimento da obra, ela precisa daquilo que você faz, daquilo tão importante que Deus entregou nas tuas mãos. E esse crescimento, esse avivamento, essa reforma, ela vai vir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da nossa vida, até o dia da volta de Cristo. Porque nós precisamos passar por esse processo diariamente. Eu lembro uma situação de que uma vizinha minha estava completamente demoniada. No apartamento da frente. E a minha filha mais velha, o apóstolo falando do menininho, a apóstola Patrícia lembrou. Ela saiu de casa com 5 aninhos. E entrou dentro daquele apartamento. E ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e começou a falar em línguas. Olha, nós vivemos isso lá atrás. Minha filha tem 22 anos hoje. Há 17 anos atrás isso aconteceu. E aquela mulher foi liberta. Não porque ela foi, mas porque o Espírito Santo a direcionou para que estivesse ali. As coisas acontecem não porque nós fazemos, é porque o Espírito Santo de Deus faz através das nossas vidas. É assim que funciona. E é por isso que é maravilhoso quando nós profetizamos sobre as crianças. Hoje um pequenininho chegou em mim e falou assim, ele me chama de tio, tio, ora por mim. E eu abracei ele e orei por ele. E quando eu estava orando por ele, eu falei assim, olha, você é um pastor. Você é um pastor que está sendo gerado. E uma vez eu estava indo para o hospital e ele falou, tio, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Então isso está acontecendo, apóstolo. Isso está acontecendo e vai acontecer com mais frequência. Sabe por quê? Porque as crianças não são tímidas. Elas não se limitam. É por isso que a palavra fala para nós assim, seja como as crianças, porque delas é o reino de Deus. É isso que a palavra nos ensina. Ser como criança. Sermos como crianças. Sermos como crianças. Ouça isso. Não temas. Não temas, porque quando Deus te mandar é Ele e vai acontecer. A mesma ousadia que as crianças têm, eu declaro e profetizo que seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eles não se preocupam, eles querem fazer. Que sejamos assim. Que tenhamos esse coração. Que tenhamos um coração obediente à voz de Deus. Para que não soframos. Para que não colocamos em risco a vida de outras pessoas. Tenho certeza que cada um aqui tem um ministério. Tenho certeza disso, absoluta. Se você está com o seu ministério parado, se Deus te mandou fazer algo e você ficou quietinho, parou,
se acomodou. Não espera o vento. Não espera o mar ficar revolto. Não espera você ter que pedir para as pessoas: olha, me lance fora daqui, porque o problema sou eu. Se reconcilie com Deus agora e peça perdão. Peça perdão a Ele. Porque Deus, Ele sonhou comigo e com você. Ele sonhou. Deus, Ele sonhou conosco. Antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já sonhava com a gente. Ele já sabia quem seríamos. Ele já sabia dos nossos medos, das nossas limitações. Ele já sabia de tudo isso. Ouça a voz do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Não se preocupe com quem está do teu lado, com quem está à sua frente. Não se preocupe. Se tiver que chorar, chora. Hoje nós tivemos um momento na igreja de joelhos. Que momento gostoso. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir perdão, porque em algum momento da sua vida você afastou uma pessoa de Deus ao invés de aproximar, peça perdão. Peça perdão por isso. Começa a falar com Deus, querido. Ele está de braços abertos e ouvidos atentos a ouvir a tua voz. Jonas não tinha mais ninguém ali, dentro da barriga daquele peixe. Não tinha mais ninguém, era só ele e Deus. Muitas vezes você olha para você, olha para a sua situação e fala: Senhor, é só eu e o Senhor aqui. Santo, santo é o teu nome, Deus. Aviva em nós, ó Senhor, o teu Espírito, Pai. Aviva em nós, ó Senhor, o teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos, ó Senhor, obedientes, ó Senhor, a tua voz, ó Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos ordenado para este tempo, Deus. Não olha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pelo tempo, Senhor, que fizemos e estivemos distantes, ó Pai. Mas olha para este tempo, Deus. Olha para este tempo, Senhor. Porque nós nos arrependemos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós nos arrependemos, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ministrar a tua palavra junto com os meus irmãos, ó Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por ser um instrumento em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Porque eu tenho certeza, Pai, que da mesma forma que a palavra falou comigo, ao meu coração, ela falou com cada um dos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu povo. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém? Tenha certeza de que a partir de agora você vai estar exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, apóstolo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que liberar duas palavras daqui. Você lembra que foi dito, né? Primeira, Paulo diz em Efésios 5,14, ao povo de Éfeso: desperta e levanta-te dentre os mortos, que Deus te iluminará. Ele não está falando para o povo de Éfeso: olha, Deus vai te despertar. Não, ele está falando: desperta, levanta-te dentre os mortos, e Deus te iluminará.
No mesmo prisma está em Isaías 60, versículo 1, é a mesma palavra. Dispõe-te e resplandece. Está vindo a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Então ele está falando assim, dispõe-te. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus falou, se você não se dispor agora, neste tempo, e não se despertar, o teu tempo vai passar. Amém? É nós que nos despertamos. É nós que nos dispomos diante de Deus. E aí ele vai fazer, porque tem relação com a palavra que foi ministrada. Glória a Deus. Segunda palavra. A página virou. Isso está sendo dito já há algumas semanas. A página virou. É uma nova página. Mas tem algumas pessoas que estão ainda na página velha. E a página velha vai embolorar, vai criar teia de aranha. E muitas pessoas vão ficar presas na página velha. Então é o seguinte, entra na página nova. Aleluia. Porque já virou, é uma nova situação mesmo, em nome de Jesus. Deus está bradando em nossos espíritos. Deus está bradando em nossos corações. Amém, amados? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque se você se dispor e se levantar, Deus vai fazer. Amém. Porque fala que Ele vai iluminar e Ele vai fazer a obra. Amém, amados? Pode dar um aplauso a Jesus sobre isso. Agarre essa palavra. Agarre essa palavra. Eu estou falando mesmo pelo Espírito na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Este é o tempo. A sua pastora lá, como é que ela chama? Que é profeta? É pastora? Não, eu sou profeta. Você tem alguma palavra para falar? Tem alguma palavra? Graças e paz, igreja. Eu estava ali e o Senhor, Ele é com grande temor, porque o Senhor, Ele tem um ministério profético para a igreja. E o ministério profético, ele não é visível aos olhos do homem. Ele é visível aos olhos espirituais. E Deus estava me mostrando ali que o Brasil, com relação ao Brasil, e eu via essa bandeira dali, e eu via ela manchada de sangue. O sangue de muitas pessoas tem sido derramado neste país. O sangue de muitas pessoas inocentes. Deus falava que esse sangue era o sangue dos inocentes. E eu quero hoje, na posição de profeta da igreja do Senhor Jesus, eu represento a igreja Marco, mas acima dela eu represento a igreja do Senhor Jesus Cristo, com confiança a unção que foi derramada sobre a minha vida, a unção profética. Então, em nome de Jesus, eu quero agora declarar em nome de Jesus, que todo sangue derramado de inocentes será cessado agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais, nós como povo brasileiro não aceitamos mais o sangue dos nossos inocentes serem derramados. Tem ligação com essa palavra? Com o que o apóstolo trouxe aqui? Porque o sangue dos inocentes é derramado quando nós não cumprimos o nosso chamado. Mas o nosso chamado, ele vai ser cumprido a partir de hoje. A partir da hora que você descer essas escadas. O seu ministério precisa ser realizado lá fora. Lá fora. Então, Senhor Jesus, eu quero declarar agora. Eu quero transformar o sangue dos inocentes derramados sobre essa bandeira. Pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz. Em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue passe sobre o Brasil, Senhor. Que o teu sangue passe sobre a região sul, sobre a região sudeste, sobre a região centro-oeste, sobre a região norte, sobre a região nordeste, sobre todas as limitações territoriais deste país.
sobre os 26 estados e o Distrito Federal. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, anjos, eu quero agora declarar o derramamento do sangue de Jesus, trazendo refrigério sobre a nossa terra e sobre a igreja brasileira. Eu quero orar pelos ministros, pelos ministérios deste país, que eles sejam fortalecidos nesta noite e que a tua glória passe sobre eles, em nome de Jesus. Eu quero que você ore pelo seu país, ore para que verdadeiramente haja esse arrependimento e que o sangue de Jesus, ele tome conta e traga o verdadeiro refrigério e o sangue verdadeiro que precisa ser reconhecido por este país. É o sangue que foi derramado naquela cruz, que é mais puro do que todas as coisas. Amém? Muito obrigado. Amém. Glória a Jesus. Amém, amado? Pastor Pedrinho. Pastor Pedrinho é profeta, médico, expulsador de demônio. Eu queria que o apóstolo, a hora que você estava orando em línguas aqui em cima, eu só estava dando interpretação. Então peço a gentileza que você pegue o microfone e ore em línguas para eu interpretar, por favor, que é uma mensagem profética. Por favor. Olha, até orar junto aqui comigo, fica aqui junto, fica mais fácil. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Exaltado e glorificado, Senhor, seja o teu nome neste lugar. Amém, Senhor. Tu és o rei, Senhor. Tu és soberano em glória. Assim diz o Senhor. Eis que a minha volta está muito próxima. Não há tempo para mais nada. Consertai as vossas vidas. Levantai-vos. Ide para os 4 cantos da terra. Levai a minha bandeira. Levai a minha voz. Despertai o meu povo. Desperta aquele que dorme. Repreenda o meu inimigo. Porque a minha volta está muito próxima. Eis que os vossos parentes e os vossos filhos pertencem a mim. Não vos preocupeis com os vossos filhos, mas se preocupem com aqueles que ainda tenho que alcançar. Porque é tempo de restauração, é tempo de renovação, é tempo de purificação, é tempo de santificação, é tempo de levar a minha bandeira, a minha palavra, porque a minha palavra salva, liberta, cura, transforma e dá vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Meu Deus e meu Pai, por gentileza, Senhor, nós humildemente nos humilhamos na Tua presença. E queremos te pedir humildemente, sonda os nossos corações mais uma vez. O apóstolo entregou uma mensagem, o profeta entregou uma mensagem, o Senhor está entregando a mesma mensagem para nós despertarmos, levar a Tua bandeira, levar a Tua vitória, levantar o Teu nome, Senhor, pelos 4 cantos da terra. E o apóstolo falou para nós estarmos preparados. Senhor, eis-me aqui, leva-me, leva cada irmão, leva cada irmã pelo vento suave do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, levar a Tua bandeira. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Na quinta-feira, pastora Patrícia do Ministério Caminhar, Comunidade Evangélica Caminhar, ela vai estar ministrando aqui. Quinta-feira próxima, amém? Que vai ser dia 18. No dia 21, pastora Vivian, de manhã aqui?
Não sei. Cadê a Ana? Hã? É? E o pastor Leandro à noite. Quinta-feira, dia 25, apóstola Nancy. Que vai ser quinta-feira também. E sábado, o último dia do aniversário, dia 27/7, lá no centro de eventos, como é que chama lá? O CAP, não é ICAP, no CAP, que é perto do Corpo de Bombeiros, aqui é pertinho. É, pertinho aqui. Amém? Então nós vamos dar o endereço direitinho. Vai estar o Bispo Caju encerrando, ministrando profeticamente para nós. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu declaro todas estas bem-aventuranças sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a poderosa e rica comunhão do Espírito Santo seja sobre ti intensamente, até a volta próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.